pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal da professora Vilma Mendes. E este é o terceiro vídeo da série Classes de Palavras. Falaremos hoje sobre os pronomes. Mas antes, já deixa o seu like aí para mim. Se você ainda não foi inscrito, já se inscreva aí, ative o sininho e, se puder, compartilhe este vídeo. Assim você me ajuda enquanto eu ajudo você. Então vamos juntos aprender um pouquinho mais sobre essa língua tão fascinante que é a língua portuguesa. Os pronomes são aquelas palavrinhas que estão relacionadas ao nome e têm a função de substituir, acompanhar ou fazer referência ao nome, evitando-se assim a repetição de um termo. Veja só os exemplos. Pedro toca piano. Ele toca muito bem. Essa palavrinha ele é um pronome e aí ela tem a função de substituir um nome, a palavra Pedro. Minha amiga é de inteira confiança. Esta palavrinha minha também é um pronome, mas aqui ela tem a função de acompanhar um nome. Este é o imóvel que abriga o batalhão. Esta palavrinha que também é um pronome, mas neste caso ele faz referência, ele retoma um termo anterior, a palavra imóvel. Os pronomes, eles também se classificam de acordo com as suas funcionalidades. São 7 classificações. Vamos conhecer agora cada uma delas. Primeira classificação é o pronome pessoal reto e oblíquo. Esses pronomes são chamados de pessoais porque estão relacionadas às pessoas do verbo, sendo a primeira pessoa o locutor, aquele que fala. A segunda pessoa o interlocutor, aquele com quem se fala. E a terceira pessoa o assunto, de quem se fala. Lembrando que a primeira, a segunda e a terceira pessoa nós temos no singular e no plural. Pronome pessoal reto são aqueles que desempenham a função de sujeito numa oração. Veja só. Ela foi ao cinema. Essa palavrinha ela é um pronome pessoal reto e repare que ela tem a função de sujeito nesta oração. Pronome pessoal oblíquo se divide em átono e tônico. Átonos são aqueles que se prendem ao verbo, podendo ser posicionado antes, aí é caso de próclise, no meio, mesóclise, ou depois do verbo em ênclise. Veja só o exemplo. Não me disse a verdade. Essa palavrinha me é um pronome oblíquo átono, que foi posicionado em próclise. Se você quiser se aprofundar nas regras de colocação pronominal, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo um link com uma aula minha só sobre esse assunto. Dá uma corridinha lá depois. Já os pronomes oblíquos tônicos são aqueles que sempre virão preposicionados. Veja só. Falaram a verdade a mim. Essa palavrinha mim é um pronome oblíquo tônico e ele foi preposicionado com a preposição a. Segunda classificação são os pronomes de tratamento. Esses pronomes surgiram por volta dos séculos 15 e 16 e eles eram utilizados para se dirigir à realeza. Hoje em dia não é diferente.
Hoje em dia, os pronomes de tratamento também são utilizados para se dirigir a autoridades, com exceção do pronome você. Ele é o único pronome de tratamento utilizado no nosso dia a dia com as pessoas da nossa convivência. Vamos a um exemplo. Vossa Senhoria deveria preocupar-se com seu dever. Vossa Senhoria é um exemplo de um pronome de tratamento. Terceira classificação são os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos têm a função de situar algo ou alguém no tempo, no espaço e no discurso. Veja só, prefiro este livro. Essa palavrinha este é um pronome demonstrativo e quando eu a utilizo, eu estou dizendo que o objeto está próximo do locutor, ou seja, da primeira pessoa. Se você quiser, eu tenho uma aula gravada na qual eu explico direitinho a utilização dos pronomes demonstrativos no tempo, no espaço e no discurso, e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Dá uma corridinha lá depois. E agora, o quarto tipo de pronome, a quarta classificação são os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos estabelecem uma relação de posse entre o possuidor e a coisa possuída. Veja só. Meus livros estão na estante. Essa palavra meus é um pronome possessivo que estabelece essa relação de posse entre o possuidor e a coisa possuída. Quinta classificação são os pronomes relativos. Os pronomes relativos têm a função de retomar um termo anterior ou de introduzir uma oração subordinada. Veja só, peguei os lápis que estavam sobre a mesa. Essa palavra que é um pronome relativo que retoma um termo anterior, no caso, a palavra lápis. Sexta classificação são os pronomes indefinidos. Esses pronomes indicam de forma imprecisa quem praticou a ação. Veja só o exemplo. Alguém mexeu no meu queijo. Essa palavra alguém indica de forma genérica, de forma imprecisa, quem foi que praticou a ação. E agora, a sétima classificação são os pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são aquelas que introduzem uma pergunta, seja de forma direta ou de forma indireta. Veja só, que horas são? Essa palavrinha que é um pronome interrogativo que está introduzindo uma pergunta de forma direta. Veja o próximo exemplo. Eu quero saber quem é você. Essa palavrinha quem também é um pronome interrogativo, mas neste caso ela introduz uma pergunta de forma indireta. Retomando então, os pronomes são aquelas palavrinhas que estão relacionadas ao nome. Elas têm a função de substituir, acompanhar ou fazer referência ao nome. Se classificam em pessoal reto e oblíquo, sendo oblíquo átono e tônico. Tratamento, demonstrativo, possessivo, relativo, indefinido e interrogativo. Espero que não tenha restado dúvidas. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários a sua sugestão, a sua dúvida, que eu faço questão de responder para cada um de vocês. E lembre-se de focar na sua meta, no seu objetivo, e eu tenho certeza que você vai chegar lá no seu sonho.
Um abraço e até o próximo vídeo.